Você mencionando isso, me vem um assunto e uma reclamação gigantesca e absurda a nível empresarial, que é contratação. Uhum. Você falou duas coisas: pessoas, processos, resultados. Uhum. Primeiro ponto. Sim. Não tem como pular essa etapa. Se eu coloco as pessoas erradas nos lugares errados, eu vou ter resultados ruins. Se eu coloco as pessoas certas nos lugares errados, eu vou ter resultados ruins. Se eu coloco as pessoas erradas nos lugares certos, eu vou ter resultado ruim. Se eu coloco as pessoas certas nos lugares certos, o resultado vem. Perfeito. Então não tem como pular essa etapa. Não. E aí você mencionou o fato, nesse contexto de gerações, de atacarem muito os defeitos ou o que falta. E quando nós falamos sobre contratação, muitas vezes isso acontece, né? Os líderes, por vezes, dão ênfase naquilo que falta no liderado, no funcionário, e talvez esquece de olhar para as habilidades, para as potencialidades. Como que um líder pode desenvolver um olhar mais clínico quando se fala sobre contratação? O que ele precisa observar? O que ele precisa ficar atento para contratar do jeito certo? Primeiro, ele precisa entender o que essa cadeira precisa. A pessoa vai sentar nessa cadeira. Só que eu preciso entender o que essa cadeira precisa, tecnicamente e nível comportamental. Deu matching. Encontrei a pessoa que realmente, ou ela tem um potencial, ou seja, ela ainda não tem a experiência, mas ela tem esse perfil, esse potencial, ou ela já vem sênior, pronta para aquela cadeira. Só que essa é só a primeira parte, que é a contratação certa. Depois que ela entra, eu preciso fazer todo um processo de aculturar essa pessoa. Então, eu preciso falar sobre os valores da minha empresa, eu preciso trazer essa clareza de expectativa, eu preciso, enquanto líder, inclusive dizer, olha, eu prefiro receber mensagens por WhatsApp, eu prefiro receber mensagens por e-mail. Uma vez por semana nós fazemos reuniões de follow. Eu tenho que fazer esses combinados adultos com ela, em relação às entregas, em relação aos comportamentos. Eu trabalho muito forte isso. Combinado não sai caro. E aí, depois que eu já fiz todo esse aculturar, né, gerei esse pertencimento, abro a porta da minha casa, da minha empresa, para ela entrar, e ela já se sente bem, aí sim eu tenho que fazer um acompanhamento. Pelo menos, no mínimo de 3 em 3 meses. O líder, ele tem que sentar com cada um individualmente da equipe e fazer esse depara. Bom, lá no início, né, nós alinhamos essa expectativa. Quero te parabenizar, sim, por essas e essas entregas, esse comportamento. E a gente ainda precisa refinar e ajustar essas entregas, esses comportamentos. Então, são esses combinados, essa clareza. Isso gera engajamento. Então, o líder, ele precisa, sim, reconhecer, e ele também precisa ser muito honesto. Muitos líderes ficam chateados, reclamões, dizendo assim, mas eu contratei o João Vanusa, o cara se vendeu pra caramba na entrevista e olha, não tá entregando. Eu digo, você disse pra ele? Mas eu falei na entrevista. Gente, não é assim. Comunicação é perecível. Você diz na entrevista, você tem que fazer essas paradas estratégicas para calibrar, para alinhar. Só que o que acontece? O líder, ele é muito tarefeiro de maneira geral. Ele é um excelente apagador de fogo. E ele fica tão envolvido com o operacional que ele acaba não entendendo que 80-20 do Pareto, né, os 20% que geram 80% do resultado, está na gestão. Então, ele precisa entender que no mínimo, isso é o mínimo, tá? Um líder, o ideal é que ele faça com maior frequência, mas no mínimo, de 3 em 3 meses, ele tem que fazer essa parada estruturada para conversar com cada um individualmente sobre o resultado, sobre a performance, para manter esse engajamento e para ajustar o que precisa ajustar. Às vezes ele sofre, ele tem vontade, eu acho que eu vou demitir, estou decepcionado. Cara, eu digo, não adianta nada. Tá decepcionado, não resolve. Você tem que chegar com a pessoa e tem que conversar.